One of the things I'm going to do, and largely with our great tax Wearing a mask is not a political statement. Olá, boa tarde. Sábado, 4 horas, há poucos minutos, na verdade, um pouco mais de uma hora, foi confirmada a vitória de Joe Biden nas eleições para presidente dos Estados Unidos. Para comentar esse resultado eleitoral e fechar uma cobertura extensa e muito cuidadosa e muito participativa de Opera Mundi, eu estou convidando aqui o Breno Altman, fundador do site, participou de vários momentos aí dessa cobertura, e a Vanessa Martina Silva, do Diálogos do Sul, que é um site parceiro do Opera Mundi, e que também fez uma cobertura muito especial desse evento. Olá, gente. Olá, Breno. Boa tarde. Olá, Vanessa. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Breno e Vanessa. Bom, o Joe Biden acaba de ser confirmado presidente, né? O Trump ainda não aceitou, mas toda a imprensa norte-americana fechou a posição de que ele tem os votos suficientes no colégio eleitoral. É provável que ele fique ao redor de 300 votos, seriam necessários 270, ou seja, um pouco mais de 10% do que o necessário. O que significa esse fechamento desse resultado para você, Breno, e depois queria a opinião da Vanessa também. Olha, eu acho que a vitória de Joe Biden, ela tem uma dupla face. Ela tem uma face progressista, que é a derrota do Donald Trump. Essa vale a pena ser celebrada, ser comemorada. É um enfraquecimento da ultradireita, é uma derrota de Bolsonaro, é um esvaziamento dentro dos Estados Unidos, mesmo que seja provisório, das correntes mais reacionárias. Agora, tem uma outra face que é conservadora, que é a eleição do candidato democrata, que é um neoliberal, que se vincula aos mesmos interesses de classe e a mesma política imperialista de Donald Trump. Essa segunda face conservadora deve ser, por parte da esquerda, das forças progressistas do mundo, a mais firme oposição. E a partir do dia 20 de janeiro, o imperialismo estadunidense tem um novo chefe. Não muda o imperialismo estadunidense, nem irá mudar, mas muda o seu chefe. Ele deixa de se chamar Donald Trump e passa a se chamar Joe Biden. E não se pode ter qualquer ilusão a seu respeito. Ele deve ser combatido, enfrentado, o trato a ele deve ser, do ponto de vista de esquerda, do ponto de vista particularmente dos povos da periferia do sistema capitalista, uma oposição duríssima a esse novo chefe do imperialismo estadunidense. Então, nós temos essas duas caras. Uma cara progressista, que vale a festa, e uma cara conservadora, que vale a luta. Vanessa, e você? Como você faz uma primeira avaliação desse resultado? Eu subscrevo o Breno, eu concordo absolutamente com o que ele disse, mas eu acho que tem mais uma camada aí, que é a derrota do Bolsonaro, né? Então, eu acho que para nós, brasileiros, essa vitória do Biden, eu digo mais a derrota do Trump, né? Tem um tom especial, porque é a derrota desse terraplanismo das relações exteriores, esse modo de fazer política, de não fazer diplomacia, né? Então, isso foi derrotado hoje, né? Hoje, com a saída do resultado, isso foi derrotado. Bolsonaro, ele agora vai ter que se rearticular, vai ter que dar uma mudança na sua política externa, da maneira que está, é ruim para todos os brasileiros. Então, essa agressividade com a China, esse alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, tudo isso, eu acho que vai ser muito positivo para nós, de uma forma geral. Por outro lado, essa mesma maneira de fazer política dele nos compromete no sentido de, não vou reconhecer o novo presidente até que toda a batalha judicial que pode ser que aconteça esteja resolvido. Isso é uma fraqueza aí para o próximo período, porque vai nos colocar como pária internacional, vai nos confirmar como pária internacional, né? E deixar o Joe Biden bastante mais descontente do que já está com o governo brasileiro. No cenário internacional, eu acho que há pouco para se comemorar, né? Pensando geopoliticamente,
eu acho que o governo dos democratas, ele tende a ser até mais agressivo do que um governo dos republicanos. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito, muito atento com as tentativas de desestabilização que tendem a ocorrer agora, a partir de agora, na Venezuela, porque não me parece que serão tão explícitas quanto as de Trump, serão mais implícitas e mais batalhando na desestabilização interna, nos processos internos. Acho que mais ou menos essa é a minha avaliação por esse momento. Antes da gente falar de América Latina, que eu acho que a gente precisa falar bastante, porque eu acho que tem um impacto complexo essa eleição e em alguns aspectos positivos e outros negativos, queria chamar a atenção que o Trump aumentou em relação a 2016 em cerca de 13 milhões de votos. Teve 13 milhões de votos a mais do que teve em 2016. Isso apesar da condução dele da pandemia, apesar dele ter entrado em confronto com os movimentos sociais, movimento negro, ou seja, do ponto de vista prático agora, já não é mais aquela, vai ser terrível, ou seja, foi, né? Teve a questão do Black Lives Matter, tudo isso acontecendo durante o governo Trump e ele teve 13 milhões de votos a mais. Ainda que ele tenha sido derrotado no voto popular, o Biden também atingiu um recorde de votos, né? Deve chegar perto de 80 milhões. O que significa esse crescimento do Trump antes da gente pensar no crescimento democrata? Eu primeiro? Breno, você. Vamos seguindo, né? Você pode atrapalhar ele, viu, Vanessa? Perguntar, interromper. Não, nós temos que levar em conta que o Trump saiu dessas eleições com mais força do que previam os institutos de pesquisa. Não é apenas que ele alcançou aí seus 70 milhões de votos, crescendo em relação a 2016, apesar da pandemia e dos ataques racistas. Trump conseguiu manter equilíbrio. Os democratas não ganharam o Senado e o Trump reduziu a diferença na Câmara de Representantes. Mais do que isso, os republicanos que foram eleitos no Senado e na Câmara dos Representantes se aliam às posições de Donald Trump e não ao chamado republicanismo tradicional. O Trump, inclusive, opta por esse discurso de fraude, de desconhecimento dos resultados eleitorais, de agitação da sua base social, creio eu, menos com o propósito de considerar que vai ganhar no grito as eleições atuais e mais para manter o núcleo duro do republicanismo ativo, tanto para as eleições de meio período, que ocorrem em 2022, quanto para as eleições presidenciais de 2024. Ele aposta num fracasso do governo de Joe Biden, especialmente por conta do conflito que ele acredita que vai se estabelecer no Partido Democrata, entre os setores mais progressistas, que têm uma agenda própria, e os setores mais conservadores, que são muito semelhantes ao Trump em política econômica. E o Trump vê a si próprio como candidato a presidente da República em 2024, porque como ele cumpriu somente um mandato, legalmente ele pode se reapresentar em 2024. Então ele quer manter a música tocando, a banda tocando, vai manter o salão de festa aberto até o máximo que ele puder. Nos Estados Unidos, a política é uma atividade muito rápida e efêmera. Se ele não operar para manter unida a sua base social, pode surgir uma nova liderança republicana, pode surgir qualquer fato novo que desorganize o que ele considera ser o legado dele. Então, ele toca o rebu agora, com os olhos postos em 22 e 24, e ele sai dessas eleições com musculatura para isso. Não é pouca coisa a votação dele. São 70 milhões, dos quais provavelmente uns 20 milhões constituem um núcleo duro extremamente reacionário, com os piores alinhamentos ideológicos e culturais que se possa imaginar. Racistas, misóginos, anti-imigrante, qualquer coisa que se possa imaginar. E essa base é muito mais mobilizada do que a base democrata. Basta ver as cenas dos comícios de Joe Biden e os comícios do Trump. Os comícios do Joe Biden parecia fim de feira, gélidos, enquanto que os comícios do Donald Trump é de uma extrema-direita
muito radicalizada, muito animada, muito disposta à luta político-social. Então, o Trump perdeu, mas o Trump não está morto. Ele continuará a ser um fator de grande relevância na vida política dos Estados Unidos e pode recuperar o governo do principal estado capitalista daqui a 4 anos. Eu acho que essa análise ela está faltando aqui no Brasil, de que o trumpismo ganhou. Eu assistindo aqui Globo News e outras análises, tem muito isso de a barbárie perdeu, a civilização que ganhou, né? Então, esse plebiscito do que seria a barbárie, eu tô com o sol aqui, também é complicado, a barbárie e a civilização. Mas é isso que o Breno falou, o trumpismo ganhou essa eleição, né? Porque ele teve mais votos do que Barack Obama, que era o recordista de votos. O Biden teve mais votos que os dois, mas o Trump teve mais votos que o recordista de votos, que era Obama. Então, assim, essas pessoas racistas, extremistas, né, supremacistas brancos, extrema-direita, fascista, galera que acha que pode ir numa mobilização social com fuzil automático, essas pessoas, elas seguem tendo respaldo. E a perspectiva de que o país entre numa convulsão social, ela está presente, né? Então, essa divisão, essa polarização dos Estados Unidos, ela é mais grave até do que talvez aqui no Brasil, porque lá o cenário para confrontos armados, para uma guerra civil, está dado. Porque quando o Trump não aceita o resultado, e ele pode ficar aí batendo na tecla de que foi fraude, e ele mobiliza essas pessoas a estarem sempre ativas, a estarem nas ruas, a estarem mobilizadas, ele mantém essa base mobilizada. Quando ele faz isso, ele meio que autoriza a violência que esses grupos estão dispostos a adotar como prática política. Eu acho que essa é a gravidade do cenário e falta um pouco de análise, desde o meu ponto de vista, mais sobre esse termo. As pessoas estão comemorando, eu acho correto e justo, claro que comemorem aí a derrota dele, mas, por outro lado, essa derrota dele não necessariamente significa uma mudança e um enfraquecimento necessariamente da extrema-direita mundial. E ainda acho que pode ser o contrário aqui para o Brasil, porque essa turma que está lá, que está apoiando o Trump, é uma galera militante que pode, ao ver que lá está perdido por hora, se mobilizar para não perder o Brasil, por exemplo, porque o Brasil passa a ser aí a grande vitrine que eles têm dentro da extrema-direita, do globalismo, do antiglobalismo, né, como eles gostam de colocar. Ô, Vanessa e Breno, eu vou fazer uma leitura, embora eu não acredite muito nela, mas eu queria colocar se não é possível que aconteça isso. Que é o seguinte, o Joe Biden, se a gente pegar a votação do Biden, esse recorde de votação que ele vai ter também, ele vem da mobilização da esquerda democrata que votou nele, apesar dele ser o candidato de centro, ou seja, ele teve os votos anti-Trump. E foi a votação anti-Trump e a mobilização para inscrição de eleitores negros, mobilização da base democrata que levou o Biden a vencer. Essa mobilização é capaz de transformar o Biden, do político de centro que ele foi por 40 anos, num político, na verdade, mais do que 40, né? Por décadas, num político mais progressista, ou num presidente mais progressista? Ela tem força para pressionar nesse sentido? Olha, isso aqui é um pouco prematuro a gente avaliar, né? Porque uma coisa é a força que a esquerda democrata revelou ter dentro do próprio partido em termos eleitorais. Outra coisa são os movimentos sociais que emergiram com muita potência contra Trump. Movimento antirracista, movimento das mulheres. Uma terceira coisa é saber se as duas primeiras conseguem se interligar para pressionar o governo Biden num sentido mais progressista e ter uma agenda própria. Não é automático isso. Temo eu
que um governo Biden, fazendo o que se espera que ele faça, ou seja, uma política muito semelhante à do Bill Clinton, que a primeira reação nos movimentos sociais seja de desânimo, seja de apatia, seja de tudo sempre será igual. Como, aliás, é a marca dos Estados Unidos há muitas décadas, tudo sempre será igual. Aí depois você pode ter uma rearticulação se houver um projeto político diferente. O que faz falta nos Estados Unidos? E por que houve uma mudança a partir de 2016? Emergiu uma esperança de que seria possível romper o sistema bipartidário de fato que tem no país, com uma corrente de esquerda antineoliberal encabeçada pelo Bernie Sanders. O surgimento dessa perspectiva animou os movimentos sociais, animou a luta das mulheres, animou a luta dos negros, animou a luta de setores da classe trabalhadora. Portanto, para que você possa ter uma pressão efetiva sobre o governo Biden, para que você possa ter movimentos sociais que reivindiquem um programa diferente daquele que o Biden quer aplicar, que estará dentro dos estritos limites do neoliberalismo e das suas versões mais conservadoras de neoliberalismo, é necessário que se abra caminho nos Estados Unidos para o surgimento de uma terceira via. Esse é o grande desafio. Ou o país estará condenado à luta entre os dois mamutes conservadores, republicanos e democratas. Essa é a equação que tem que ser remontada no país. A esquerda democrata tem força e apetite para construir uma terceira via e, com isso, gerar uma onda de ânimo popular, um ânimo de mobilização? Então, esse é o grande desafio. Quando foi a campanha do Obama, por ele ser um candidato negro, isso já gerou ânimo. Lembremos que a campanha do Obama foi uma campanha popular como há muito tempo não se via nos Estados Unidos. A juventude se mobilizou, claro, a comunidade negra americana se mobilizou, a esquerda americana parecia sair da cinza, renascer das cinzas. Aí o Obama foi o que foi, mas imediatamente a candidatura interna, a candidatura nas primárias do Bernie Sanders, capturou essa mobilização. E novamente capturou agora. O governo Biden, ele vai arrefecer esse espírito, num primeiro momento. E essa mobilização será reposta, será retomada, penso eu, se a esquerda democrata, junto com grupos extraparlamentares, com movimentos sociais, conseguir apontar uma alternativa para o país sair desse sistema que é efetivamente bipartidário, embora legalmente não seja. Os Estados Unidos têm 1.000 partidos registrados. Só nessa eleição presidencial, nós tivemos, se eu não me engano, candidatos de 12 partidos nos ballots dos estados. Mas, na prática, é um sistema bipartidário, uma ditadura bipartidária, né? Então, penso que essa é a questão. Se a esquerda americana conseguirá construir uma terceira via. Se conseguir, eu creio que nós podemos ter uma onda de mobilização popular que pressione o governo Biden e que até construa, pavimente estrada para um outro tipo de cenário em 2024. Mas se a esquerda democrata não for capaz de fazer isso, eu temo por uma situação de desânimo, de desmobilização. É bem difícil essa análise, né? Eu tendo a achar que essa mudança, essa esquerda, essa força de poder levar o governo à esquerda não viria do movimento, né, do próprio Partido Democrata. Eu acho que ela vem da rua. Essas pessoas que saíram, que foram para os protestos Black Lives Matter e outras forças que foram surgindo aí, se organizando nos Estados Unidos, eles tendem a seguir mobilizados, me parece, mesmo dentro de um governo democrata. Porque eu acho que não há essa ilusão, lá pelo menos, me parece que esses setores, eles não têm ilusão de que o Biden seja um progressista ou que vá encampar realmente essas bandeiras que eles defendem, ainda que o Biden tenha, né, no seu programa de governo, incorporado muitas das demandas do Bernie Sanders. Agora, eu acho que a resposta lá é como a resposta aqui, e é uma verdade
na América inteira, se os movimentos de rua, movimentos sociais, movimentos populares pressionarem, pode ter um avanço. Mas se esse cenário que o Breno traça de uma apatia dos movimentos sociais, aí o cenário é exatamente esse. Mas me parece que os movimentos, não acho que não tem muito marcha atrás, sabe? E isso pode justamente gerar tensões dentro da sociedade estadunidense, tensões que a gente é difícil de vislumbrar neste momento em que a gente está. Justamente porque os dois lados estarão muito ativos, né? Porque o Trump não vai baixar as armas, o Trump vai continuar aí brigando e continuar tentando se manter no cenário político. Deixa eu fazer um comentário adicional aqui, Haroldo, só uma observação sobre o que a Vanessa disse. É que eu acho assim, embora a vanguarda desses movimentos sociais ela não tenha ilusões no Joe Biden, o fato é que quando ocorre uma derrota de um candidato como o Trump, que governava o país, isso gera expectativa na massa da sociedade. É inevitável isso. É o que aconteceu, por exemplo, quando Obama derrota os republicanos em 2008. E essa expectativa, ela é desmobilizadora. É curioso isso, porque a expectativa é lutamos, tiramos os republicanos, colocamos os democratas, agora vamos ver o que os democratas fazem para mudar o país. E aí os democratas, foi o que aconteceu com o Obama, nada fizeram para mudar o país. O Obama encheu os bancos de dinheiro e não conseguiu preservar nem a casa dos estadunidenses. Lembremos que na crise de 2008 e 2009, já com o Obama presidente em 2009, 1 milhão de americanos perderam a sua casa. 1 milhão foram para a rua, foi para a rua, sem casa. E o programa do Barack Obama para os bancos era um programa, se eu não me engano, de 8 trilhões de dólares, assim, a largo prazo. E o programa para as casas foi um programa que não chegava a 0,5% disso. E começou a ver, diante dessa frustração, o que você teve durante alguns anos ali foi apatia. Porque as pessoas têm uma expectativa depois de uma batalha desse tipo. Então, eu acho que nós vamos ter um cenário parecido, embora a vanguarda desses movimentos ela não tem ilusões, na massa da sociedade, a expectativa é de que o Biden mude coisas importantes. Se ele não mudar coisas importantes, e essa é a tendência principal, que ele não mude coisas importantes, nós tendemos a ter uma onda de apatia. Ilusão, Vanessa, Haroldo, olha, basta olhar nas redes sociais brasileiras, né? A quantidade de gente de esquerda que celebra a vitória do Biden, vamos assim, exagerando, é quase como a vitória do Allende no Chile em 1970, ou a vitória do Lula em 2002, ou do Chaves em 1998. Ou seja, o que ganhou quem ganhou nos Estados Unidos foi João Dória. Eu acho que foi um Temer. Eu estou comparando agora com o Temer. Tá aí, o Temer e João Dória. Do Physique de Rolo mais para Temer do que para Dória. Porque o Temer, ele tem um partido, o Temer do PMDB, ele tinha uma certa oposição ali, então tinha um Requião, uma galera fazendo uma oposição. Até pelo Physique de Rolo, um sujeito mais velho e tudo, é isso. É o Temer ganhando do Bolsonaro, é isso que aconteceu lá ali. É isso. Gente, antes da Vanessa, eu te devolvo a palavra já. Tá. Só queria dizer que a gente tem bastante gente assistindo no momento, tem algumas perguntas já. A gente não vai fazer muito longa essa live, mas dá para fazer mais uns 10 minutos, então quem quiser pergunta, manda agora que a gente responde. Agora, queria convidar também as pessoas que estão assistindo a colaborarem com o Opera Mundi, a fazer a assinatura solidária em www.operamundi.com.br ou fazer superchats ou se tornar membro do canal, porque isso é o que sustenta o nosso jornalismo e é muito importante para a gente. E também, quem puder também colaborar na campanha de assinaturas do Diálogos do Sul, que também faz uma cobertura especial sobre Brasil e América Latina. Mas volta aí, Vanessa, comente isso, e daí que já tem algumas perguntas, depois eu acho que a Michelle podia colocar para a gente. Não, Breno, eu queria...
Não, eu queria perguntar para o Breno, que acompanha aí mais de perto, se essa questão de uma possível mudança, né, como a gente está defendendo aqui, mais à esquerda, se ela não encontra dentro da própria estrutura organizacional da política dos Estados Unidos, que convencionou-se agora chamar também de o Deep State, ela não encontra uma barreira ali. Então, o Joe Biden, ele não tem, mesmo que ele tivesse intenções de fazer mudanças estruturais, ele não encontraria dentro do próprio modelo, do padrão dos Estados Unidos, dificuldade de avançar nisso. E também a questão do Congresso, né? Ele vai ter muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Ele tem problemas, claro, por conta da correlação de forças no parlamento. Agora, o presidente dos Estados Unidos pode muito. A Constituição americana delega ao presidente dos Estados Unidos um poderio que nenhum outro presidente tem. O presidente dos Estados Unidos tem mais poder que o presidente da Venezuela. Ele pode literalmente governar o país por ordem executiva. A única coisa que ele não pode é aprovar o orçamento. Quer dizer, existe uma lei, existe um artigo na Constituição americana, aliás, que até permitiria fazer isso, desde que ele declarasse o país sob ameaça de segurança nacional. Nunca foi usado esse artigo da Constituição americana. Mas o presidente americano, por ordem executiva, pode fazer muita coisa. Tá? Essa história do Deep State, a gente tem que entender aquilo que é real, aquilo que é lenda. Né? O que é o Deep State, o Estado Profundo? São as estruturas institucionais dos Estados Unidos, construídas ao longo de décadas, que organizam os interesses do capitalismo americano e que vão balizando a atuação do Estado. É verdadeiro, existe isso. Agora, ele não é um ser mágico, ou seja, um ser que paire acima das pessoas, das classes, dos partidos, com uma força mágica, uma força quase que de um demiurgo. Não é? Não é isso. Senão, Franklin Roosevelt não conseguiria ter feito o New Deal. Senão, não teria sido aprovado também naquele período a lei contra o monopólio bancário. Senão, não teria findado as leis de Jim Crow que organizavam a supremacia branca no sul dos Estados Unidos. Essas coisas todas foram mudadas, e foram mudadas mesmo com a resistência do Deep State. Então, a questão central é que Biden não representa esse movimento mudancista. E esse é o grande problema. Biden representa uma opção de moderação da política de Trump, não de substituição dessa política. E, portanto, você não vai ter um impulso a partir do governo executivo para essas mudanças. O que vai acontecer na sociedade? Nós vamos ter frustração e desmobilização, frustração e mobilização. O que vai acontecer no Partido Democrata? Tensão e cisão entre a esquerda democrata e o setor conservador? Ou submissão da esquerda democrata ao establishment do partido? Então, essas questões é que a gente tem que estar atento nos meses subsequentes à posse de Joe Biden. Gente, vamos fazer algumas perguntas aqui rapidinhas de internautas. A Andréa Matos pergunta deixa eu pegar aqui direitinho, devemos levar em consideração que houve um levante para a eleição e que não ocorria desde 1900, com 70% dos americanos que saíram para votar. Como vocês avaliam o aumento no número? Ela escreveu candidatos, mas acho que ela está querendo dizer de eleitores aqui pela construção. Acho que foi... Como vocês avaliam essa votação em massa? Eu vou deixar essa para o Breno, a próxima para a Vanessa. Alô? Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Acho que o Breno congelou. Bom, então, Vanessa, como você avalia essa votação em massa? Vamos essa para a Vanessa, a próxima para o Breno. Tá bom. É o seguinte, eu acho que teve uma movimentação aí muito importante, e assim, o meu companheiro, ele gosta muito de basquete, então eu passei esses últimos dias, semanas aí, assistindo jogos de basquete,
E a gente tinha jogadores importantes como LeBron Jones. LeBron, isso. Que é o jogador mais importante hoje da NBA e um dos maiores, se não o maior jogador da história do basquete, com camisetas Black Lives Matter, o tempo todo no ginásio, vote. Todos os jogadores com temas, quem não tinha Black Lives Matter, tinha lá para as pessoas votarem. Então, houve uma mobilização muito, muito grande. Essas pessoas, né, esses jogadores, no caso, eles tinham ali meio que uma intenção de fazerem as pessoas votarem contra o Trump, porque era esse impulso ante essa supremacia branca, ante essas forças racistas. Por outro lado, ao ver essa mobilização extrema que começou a acontecer por parte dos setores anti-Trump, os trumpistas também passaram a se organizar. E aí uma análise muito interessante que eu vi a respeito do voto, das pesquisas, né, do voto envergonhado em Trump, das pessoas não quererem falar. Então, tinha também uma possibilidade de as pessoas estarem trolando as pesquisas, do tipo, eu vou votar no Trump, mas eu vou dizer que vou votar no Biden, para que os democratas não saiam votar, porque, tá confortável, a gente está ganhando por muitos pontos de diferença, então não vou sair votar. As pessoas, elas têm que se mobilizar, têm que sair, têm que fazer um esforço para votar, né? Então, eu acho que houve uma mobilização muito forte na sociedade, campanhas na televisão. Então, essa mobilização foi fundamental dos dois lados, tanto de quem queria derrotar o Trump e, tipo, vamos votar, e também de quem queria defender o Trump, vendo que, eles vão votar, então a gente também tem que se organizar e também tem que votar. Mas eu acho que é isso, eu acho que acabou esse movimento de extrema-direita do Trump, acabou fragmentando tanto o tecido social, desgastando tanto esse tecido social, que as pessoas enfadadas falaram, não, a gente tem que realmente se mobilizar. E é interessante, é muito expressiva a votação do Biden, né? É isso, é recorde de votos, o cara conseguiu ganhar em estados que nem estavam sendo cogitados, perdeu por pouco na Flórida. Então, acho que também os democratas se organizaram de uma maneira muito efetiva nos estados-chave, onde eles tinham que virar o voto do Trump e onde eles tinham que assegurar, né, o paredão democrata, onde eles tinham que assegurar a votação deles. Eu acho que é por aí, acho que essa votação é esse enojo, esse saco cheio do cara falando porcaria o tempo todo na TV e tal. Então, eles se mobilizaram muito dos dois lados, no caso. Vanessa, LeBron James, tá? LeBron James, LeBron James, é isso. O cara Vários é fantástico. Vários internautas gente. aqui corrigiram a gente. Breno, a Luísa Araújo pergunta sobre a Alexandra Ocasio-Cortez. Ela é de esquerda, proseua, muito importante, inteligente e forte. Foi reeleita. Como você vê essa ascensão da Alexandria Ocasio-Cortez e se ela tem futuro nessa esquerda sua? O caso Cortez foi eleita em outro país. Ela foi eleita num país chamado Nova York. Tá? Os Estados Unidos é um país que fica entre dois países. Um é a Califórnia e outro é Nova York. Estados Unidos é tudo que tem no meio. Então, vamos levar em conta isso. Se a minha memória não me trai, em um certo momento, nos anos 30, até o Partido Comunista elegeu deputado por um distrito de Nova York. Uhum. Então, Nova York é atípico, como a Califórnia é atípica. Ela é forte, ela é carismática, ela é uma das principais lideranças dessa esquerda democrata. Agora, um mandorinho não faz verão, sozinho. Tá. Ela pode impulsionar um projeto mais coletivo, mais abrangente. Ela tem relação com os movimentos sociais, ela tem origem latina e o grupo dos imigrantes latinos é o que mais cresce nos Estados Unidos. Daqui a alguns anos, a população latina será majoritária nos Estados Unidos. Majoritária. Portanto, ela tem um papel a desempenhar. Ela é jovem, um quadro jovem, portanto, tem uma vida política pela frente muito promissora.
Agora, a questão central é saber qual é o projeto da esquerda democrata. Porque dentro do Partido Democrata, eles já devem ter aprendido, depois de 2 primárias, que não vão muito adiante. Porque o establishment do Partido Democrata impede que eles vençam as primárias. Seja estabelecendo regras dos chamados superdelegados, que bloqueiam as primárias, na verdade, seja pelo direcionamento dos recursos financeiros. Essa esquerda democrata tem vontade e força para criar um terceiro partido de peso? Há muitos partidos nos Estados Unidos, quero repetir, nos Estados Unidos são mais de 1000 partidos, mas um partido de peso, um partido de esquerda, um partido nacional popular, um partido, alguma coisa parecida com o que é o PT, alguma coisa parecida com o que é... Sim, um movimento progressista. Eu não estou aqui falando de um partido marxista, leninista, maoísta, castrista, defensor do Ho Chi Minh, não. Eu estou aqui falando de um partido popular, socialista, de esquerda. Estão dispostos, têm força e vontade para isso? Para ter uma alternativa antissistêmica? Essa é a questão. Se não tiver força e vontade para isso, o que vai acontecer com essa nobre deputada de Nova York, com os demais parlamentares da esquerda democrata, é o que já aconteceu no passado, porque não é a primeira vez que os Estados Unidos têm parlamentares de esquerda, avulsamente, espalhados pelo país. O que vai acontecer? Eles vão ter uma bela carreira parlamentar, vão defender propostas audaciosas, vão representar coletivos sociais importantes, mas eles não vão construir uma força de mudança. Aí, em um certo momento, eles envelhecem, porque isso vai acontecer também, acontece com todo mundo, viu, Vanessa? As pessoas envelhecem. Que bom, né? Eu já tive a sua idade, eu cheguei à minha. É assim que funciona a vida. Então, aí chega no fim da estrada, o caso cortejo de outros, vão estar já velhinhos, vão ceder o lugar para outros, e nada mudou, efetivamente. Então, eles vão construir uma força coletiva? Tem vontade e força política para isso? É o grande desafio. E é a grande pauta jornalística sobre os Estados Unidos para os próximos meses. O que fará a esquerda democrata? Bom, de certa forma, Breno, você já respondeu ao Jacaré Garcia, que tinha perguntado qual seria a terceira via. Como seria essa terceira via? Bom, então, acho que essa questão está resolvida. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode encerrar com ela, mas eu acho que a gente devia ser breve, porque a gente estourou bem o nosso tempo já, a nossa previsão, que é do Jackson Silva. Quais serão os reflexos no Brasil da derrota do Trump? Os principais, né, gente? A Vanessa tocou em alguns, mas acho que o Breno podia falar rapidinho, porque eu acho que o Breno tem uma leitura interessante sobre o que fará Bolsonaro. Em primeiro lugar, a gente não deve abandonar a prudência na análise desses reflexos. O fato de Trump ter sido derrotado nos Estados Unidos não quer dizer que Bolsonaro será derrotado em 2022. Como o oposto também não é verdadeiro. Uma vitória de Trump impediria uma vitória da esquerda em 2022. Não, George W. Bush foi eleito presidente da República em 2000 e o Lula foi eleito em 2002. Não tem uma relação direta. Países continentais como o Brasil e os Estados Unidos, evidentemente, eles decidem seus destinos e suas eleições são decididas por uma dinâmica interna e não por uma dinâmica externa. É um elemento influente, mas é um elemento colateral. Então, essa é a primeira questão a ser levada em conta. É melhor que o Trump perca do que o Trump ganhe, do ponto de vista da oposição a Jair Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que a queda de Trump será, consequentemente, a queda de Bolsonaro. Isso não é realista pensar desse jeito. Outro elemento, o Bolsonaro sofre um baque? Sofre um baque. Agora, é um baque do qual ele não vai se recuperar? Aliás, ele já está fazendo um giro
no discurso dele. E esse giro criará complicações para as forças progressistas. Qual é o giro? É um giro nacionalista, puramente retórico, não tem a ver com medidas concretas. Mas ele vai identificar que a vitória de Joe Biden é a vitória do globalismo, que Joe Biden quer meter as mãos na Amazônia e Bolsonaro passará a ter um discurso, e já passou a tê-lo. A Amazônia é nossa, aqui ninguém mexe. Ele assumirá um discurso em política internacional externa contra a Casa Branca. Isso cria uma complicação para as forças progressistas, porque uma coisa é combater um Bolsonaro que é submisso, que é sabujo do Trump, que faz foto do lado da bandeira americana, que literalmente puxa o saco do Laranjão. Uma coisa é fazer oposição ao Bolsonaro com essas características. Outra coisa é um Bolsonaro que resolve ter um discurso, embora sem medidas práticas, de confrontação contra a internacionalização da Amazônia, que está implícita no discurso de Joe Biden, e sempre foi um dos interesses do imperialismo estadunidense. Então, esse é um elemento que não pode ser subestimado. O que vai fazer a esquerda? Vai ficar do lado do Biden contra Bolsonaro? A esquerda vai ser favorável à interferência na Amazônia? Evidente que não. Vai ficar do lado do Bolsonaro contra o Biden? Também não. Vai construir uma terceira via, um nacionalismo anti-Bolsonaro? Ok, acho que é por aí. Mas não é simples. Não é simples. Ele vai colocar um elemento complicador em função desse giro na sua retórica. Já aconteceu isso na história do Brasil antes. Quando Carter foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1976, ele assume em 1977, em 20 de janeiro de 77, Carter adota a política de direitos humanos. A política de direitos humanos foi produto de uma estratégia para melhor combater a União Soviética e também para se livrar de ditaduras militares da América Latina que vinham se desgastando e poderiam levar a convulsões sociais, a rebeliões, a revoluções, como aconteceu na Nicarágua em 79. Então, o imperialismo americano queria substituir ditaduras militares por governos institucionalizados. E começa a pressionar os regimes militares contra a tortura, e pressiona o Brasil. A reação dos ditadores de plantão, que foi Ernesto Geisel, foi se confrontar contra Carter. Rompe o acordo militar Brasil-Estados Unidos, assume uma retórica anti-americana, muda sua política externa, buscando vínculos com países do terceiro mundo e assim por diante. O Bolsonaro, eu nem creio que vai chegar a isso. Ele não vai adotar medidas concretas, mas na retórica, no gogó, na garganta, ele pode vir a assumir um discurso nacionalista e já dá sinais de fazê-lo. Isso é um elemento complicador na disputa contra a ultradireita no Brasil. E, Vanessa, você, como você acha que impacta no Brasil a derrota do Trump e nos movimentos sociais aqui? Eu estou totalmente de acordo com o Breno, eu subscrevo também o que ele falou. Eu acho que, perfeita análise, acho que é isso mesmo. Mas eu só acho que talvez uma possibilidade, como tantas outras, esses setores terraplanistas aí, esses setores antiglobalismo, eles podem se rearticular aqui fortemente e dar uma sustentação para o Bolsonaro. Então, ao contrário do que muita gente aqui está pensando, que agora Bolsonaro tende a se enfraquecer, porque vai ficar sem o sustentáculo que era o Trump, mas esses setores podem agora botar força aqui, porque eles são militantes, eles são ativistas de uma causa, eles têm uma causa que é derrotar o globalismo, que é derrotar as forças contra esse catolicismo super conservador, reacionário, contra o Papa. Então, tem todo esse discurso que eles adotam e que o Bolsonaro, em certa medida, encampa. E seria a maior vitrine que eles passariam a ter hoje desse discurso que eles adotam. Então, como eu concordo muito com o Breno, eu tenho pouco a acrescentar nessa avaliação, eu queria só, alguém aqui no comentário perguntou a respeito da Bolívia. Amanhã é a posse do Lúcio Arce, movimento super importante que aconteceu na Bolívia, baseado em movimentos populares que saíram às ruas, que exigiram a realização das eleições no país, eleições vencidas aí por uma ampla margem,
por Lucho Arce, pela esquerda, a esquerda volta ao poder na Bolívia, e amanhã é meio que o fim disso, amanhã é a posse de Lucho Arce, a gente vai estar acompanhando. Fim o começo. Aí, é uma outra batalha que se inicia, mas ao fim dessa etapa, essa primeira etapa aqui é concluída, check. Vamos para a próxima, que é se manter no governo, que é conseguir ter governabilidade, porque tem várias medidas já de desestabilização em curso. Houve um atentado, uma tentativa de atentado, né, contra o Lucho Arce com dinamite. Então, assim, a coisa é pesada na Bolívia e a gente tem que estar atentíssimos ao que ocorre lá, porque a Bolívia, ela é meio que um farol também para a América Latina. O que acontece lá é muito determinante para o que vai acontecer também nos demais países. E essas mobilizações populares a gente tem acompanhado em Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, Nicarágua. Então, assim, é muito importante o que a gente está vendo e é muito importante acompanhar e seguir atentamente o que está acontecendo lá. Então, estaremos amanhã fazendo essa cobertura, estaremos atentos aí à Bolívia. E também muito atentos às movimentações do Biden com relação à América Latina e ao Brasil. Estaremos nessa batalha. É isso. Gente, queria agradecer, Breno e Vanessa, pela conversa. Um prazer. Eu acho que essa é o que foi dito, a Vanessa falou no começo, acho que é muito importante, assim, a cobertura da imprensa independente aponta cenários que passam longe da cobertura das grandes redes, da Globo News, não vou nem falar da CNN, Record News, essas outras, né? E eu acho que é muito importante ver o que está sendo feito fora desse jornalismo mainstream, porque houve uma cobertura muito forte dessa imprensa independente das eleições americanas, no Opera Mundi, no Diálogos do Sul, mas também em outros veículos, Fórum, DCM, 247, etc., que apontam para cenários que não estão desenhados no discurso da grande imprensa. Então, apoiar essa imprensa é muito importante e acompanhar essa imprensa. Então, quem acompanhou a eleição dos Estados Unidos até agora aqui, continue seguindo. Muita gente conheceu esses veículos durante esse processo. É muito importante que essas pessoas participem, apoiem os veículos e continuem acompanhando e compartilhando esse material, porque é assim que a gente vai romper o monopólio da imprensa conservadora e de direita. Então, quem puder assinar a Opera Mundi, participar do Clube de Canais, apoiar Diálogos do Sul e outros veículos, é muito importante que o faça. Muito obrigado e até a semana que vem, Breno. 20 minutos, segunda-feira, já tem tema? Ainda não? Ainda não, né? Preciso inventar um. Tá certo, a gente se fala. E valeu, Vanessa, muito obrigado. Amanhã, valeu, gente, até mais. pessoal, vamos acompanhar a cobertura. Valeu, tchau, tchau.